Daniel, ele quem vai trazer a mensagem aos nossos corações esta noite. Quero orar pela vida dele também. Senhor Deus, abençoa a vida do presbítero Daniel, Pai, que ele venha falar tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, ó Deus. Ó Deus, que os nossos corações sejam tocados, ó Deus, pela mensagem, ó Deus, do Teu Evangelho. É assim que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Eu convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler o capítulo 11, apenas alguns versos, do 28 até o 30. Mateus, capítulo 11, dos versos 28 até o verso 30. 3 versículos apenas. Amém? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Está escrito assim Mateus escreveu: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O verso 30 diz: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Essas palavras são palavras que Mateus escreveu, mas são palavras proferidas por Jesus. As Bíblias que têm aquela letra onde Jesus fala vermelho, né, em vermelho, vai estar o texto, esse texto vai estar em vermelho. Porque, embora tenha sido Mateus que escreveu isso, foi professado pelo próprio Cristo. Quando Cristo professa essas palavras no seu Evangelho, de acordo com o que Mateus escreveu, ele nos expõe duas grandes virtudes que é preciso sempre cultivarmos na nossa vida, e a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. E essas duas virtudes que ele traz aqui exatamente são duas grandes virtudes, que é exatamente a mansidão e a humildade. São dois grandes, vamos dizer assim, duas grandes tarefas que o cristão tem que buscar na sua vida. Duas grandes virtudes que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. O Senhor Jesus, ele nos traz essas duas grandes, essas duas grandes virtudes unidas numa mesma frase, uma já logo após a outra, fazendo-nos lembrar de que é virtuosamente necessário nós vivermos ambas, e uma depende exclusivamente da outra para se firmar ou até existir, eu diria. Ele faz isso muito provavelmente, e aí é uma inferência pessoal, penso eu, que pelo fato de que alguém que almeja ter um coração humilde, ou alguém que almeja ser humilde na sua vida, não pode abrir mão de ser manso. Da mesma forma, uma pessoa que é mansa, ela não pode ter um coração que não seja humilde. Então, uma coisa vai depender intrinsecamente da outra, de modo que você tem que buscar as duas para poder alcançar aquilo que Jesus está expressando aqui nesse trecho que nós lemos. A mansidão e a humildade de coração vão andar juntas. Não é possível você dizer, eu sou manso, mas meu coração não é humilde. Ou então, eu sou uma pessoa humilde de coração, mas não sou manso. Sou bravo até demais. Isso não é possível. Você deve buscar as duas coisas de maneira que uma complete a outra na sua caminhada como cristão. Não ter um coração puro, ele não vai combinar em nada. Aliás, ter um coração puro não vai combinar em nada com a pessoa violenta. A pessoa violenta, ela não é mansa, certamente o coração dela ele não é um coração puro ou um coração quebrantado. Isso aí fica óbvio quando nós lemos o texto. Jesus nos chama a fazermos uma reflexão em nós mesmos. Ele nos convida a olharmos para o nosso interior e vislumbrarmos em nossas capacidades humanas que nós não temos chance sequer de produzirmos tais virtudes ou aprendermos de maneira autodidata como ser humilde de coração. Olha, eu vou lhe dar aqui agora uma cartilha ensinando você a ser humilde de coração. Então você vai seguir essa cartilha e agora você vai ter um coração humilde e quebrantado. Isso não é possível. Não é possível que alguém, na própria natureza humana caída, ela esteja apta a construir, vamos dizer assim, um valor
de humildade no coração e aprenda a fazer isso em si mesma. Isso não é possível. A pobreza de recursos que muitas vezes nos cerca e até poderia nos ensinar boas lições, e às vezes nos ensina. Nós aprendemos, nós seres humanos aprendemos uns com os outros, não é isso que eu estou querendo dizer, não aprendi, nós não podemos aprender lição nenhuma, não é essa a questão. A questão aqui é que o que nós precisamos de fato entender é aprender sobre as virtudes supracitadas, mansidão e humildade. O que nós precisamos aprender sobre isso não está disponível em nossa própria capacidade, mas o aprendizado que nós precisamos ter e o que nós precisamos saber sobre essas duas virtudes repousa em Cristo. Está nas palavras de Cristo, está nos ensinamentos de Cristo, está no que Ele diz. E nós mesmos, nós não temos essa condição de dizer, eu vou olhar para mim mesmo e a partir de hoje, dentro de tudo aquilo que eu fiz na minha vida, eu vou descobrir como eu ser melhor, eu ser mais manso e eu ser humilde de coração. Não é possível. Você precisa de uma fonte inspiradora. E essa fonte inspiradora, para aprender com essas virtudes, são as palavras do próprio Cristo e os exemplos que Ele nos dá. Há uma grande verdade explicitada no texto acima e que fica muito aparente ao lermos. Jesus convida os cansados e os sobrecarregados ao seu encontro. Essa é a primeira grande verdade que tem no texto. Apenas indo até Jesus, apenas indo até Ele, é que as pessoas poderão livrar-se do seu pesado fardo e obter alívio tão esperado nas suas vidas. Jesus fala aqui, especificamente, na época dele, ele fala especificamente aos judeus, que carregavam a dureza das suas leis duríssimas. Eles carregavam, Jesus fala a essas pessoas, diz, olha, venham até mim, e eu vos aliviarei. Jesus fala também aqui aos gentios, que, na verdade, era o contrário dos judeus, eles desprezavam essa lei, e aí Jesus vai falar também a ele. Os gentios, eles não carregavam a lei, o peso da lei, mas carregavam o desprezo nos seus corações. Então, Jesus também fala a essas pessoas. Ele falava às viúvas, que carregavam muitas vezes o abandono. A mulher, quando ela passava a ser viúva, ela era desprezada totalmente. Era diferente de hoje, que até tem viúva que fica até melhor. Quando o marido morre, vai ganhar aí um dinheirão. Naquela época, não. Então, Jesus fala exatamente a essas pessoas que carregavam o abandono. Ele fala também aos romanos, que carregavam o ódio no seu coração. Ódio pelos judeus, ódio por tudo. As guerras que os romanos travavam, tinham muitas civilizações que odiavam os romanos e eles odiavam em troca muitas guerras. Então, Jesus fala também a essas pessoas. E a todos nós que carregamos, cada um, o nosso fardo. Jesus fala para todas essas pessoas na sua época, mas o que ele fala reverbera para nós. E cada um sabe qual o fardo que carrega. Cada um sabe qual a dor cotidiana que leva no coração. Apenas indo até Cristo é que nós obtemos refrigério para as nossas almas e alívios para as nossas dores e fardos. Só você conhece o fardo que você carrega muitas vezes. Às vezes você disse isso para uma pessoa, ok, mas normalmente você sabe o que dói lá dentro do seu coração. Você pega vai no psicólogo, pega o bonequinho, diga onde é que está doendo, e aí você vai lá e diz. Muitas vezes você faz isso, mas só você sabe a dor que você carrega no coração. E só indo até Cristo e depositando essa dor aos pés dele, é que a gente pode ter realmente um alívio proporcionado pela pessoa de Cristo, um alívio para as nossas dores e para os nossos fardos. O que não está revelado, vamos dizer assim, dito de maneira direta no texto, e é uma inferência pessoal minha, é que esse processo ele não se dá numa espécie de guarda-volumes, por exemplo. Um guarda-volumes, o que é que você faz num guarda-volumes? Tem uma placa lá, vamos dizer que seja o guarda-volume de Jesus, e teria uma placa lá. Deixe aqui o seu fardo pesado e pegue para si um fardo leve. Então, você vai nesse guarda-volumes, leva o seu fardo, que é pesado, que é muito pesado, que você não aguenta mais, e chega lá e pega um outro fardo leve e pronto, vai embora e tudo isso, ok. Deu tudo certo. Não é assim que funciona. O que existe, na verdade, nas palavras de Jesus, é um processo
que o próprio Jesus deixa claro nas suas palavras, e nós precisamos nos orientar e seguir esse processo. Sobre este processo e como nós devemos agir, eu gostaria de citar alguns pontos com os irmãos para a nossa análise e reflexão desse pequeno texto nessa noite. Porque é interessante nós pensarmos por essa óptica. O que Jesus está chamando as pessoas para fazer, como eu disse, não é simplesmente ir a um guarda-volumes, deixar um fardo pesado e pegar um leve e ir embora como se nada tivesse acontecido. Claro, nada tivesse acontecido, dizendo em outras palavras, porque você vai estar com um fardo leve, mas simplesmente chega lá, deixa um fardo lá e pega o outro e vai embora. Não é isso que Cristo quis dizer. Nós precisamos entender o que ele de fato quis dizer. A primeira coisa que diz, a parte A do versículo, diz: tomem sobre vocês o quê? O meu jugo. Que Cristo está dizendo: tomem o meu fardo, certo? Então, o que acontece? Aqui, Cristo nos conclama, primeira coisa, a crermos nele. Nós acreditarmos que ele tem capacidade de aliviar o nosso fardo. Isso é a primeira coisa e muito óbvia. Nós não podemos ir até o encontro do Salvador carregando conosco uma série de outros deuses, uma série de outros ídolos em nosso coração. Nós precisamos estar de corpo e almas entregue ao domínio dele, para que a sua obra possa ser completa em nossa vida. E aqui, quando a gente fala em ídolo, muita gente tem na cabeça a questão da idolatria, a idolatria da devoção aos santos, da Igreja Católica, e isso, não estou dizendo que não é uma idolatria, mas não é só isso que é ídolo, não. Muitas vezes a gente vai ao encontro de Jesus com um fardo muito pesado, vai ao encontro de Jesus querendo que ele alivie o nosso fardo, mas o ídolo está no nosso coração. E que ídolo é esse? O dinheiro, o trabalho, o mundo em si é um ídolo. A gente não retira o nosso ídolo do coração, mas quer entregar o nosso fardo a Cristo. É como se a gente fizesse mais ou menos o seguinte: eu estou entregando aqui meu fardo a Jesus, mas se ele não trocar, eu vou tentar resolver de outro jeito aqui. Eu tenho outra solução aqui, caso Cristo não resolva. Caso eu entregue meu fardo a Cristo, ele não queira trocar por um mais leve, então o meu dinheiro vai resolver. Ora, que tipo de situação é essa? Que tipo de crença é essa? Que tipo de busca a Jesus é essa, que você vai até ele com o fardo, mas fica com o pé atrás? O pastor Walter outra vez contou aqui, não sei onde aconteceu, que os camaradas encontraram uma pedra lá, e era muito grande, e numa construção, né, e não dava para estourar. Ele sabe contar melhor do que eu, mas não dava para estourar lá, e não dava para... Aí o cara disse: rapaz, vamos orar. Porque a Bíblia diz que Deus move montanha, uma pedra dessa para ele é nada. Aí começaram a orar. Quando terminaram que olharam, a pedra estava no mesmo canto. Aí o outro cara disse: não, eu orei, mas já sabendo que não ia acontecer nada. Ora, que tipo de oração é essa? Que você já ora, mas não, vou orar, mas eu sei que não vai acontecer nada. Mas é o que nós fazemos. Quando nós entregamos muitas vezes o nosso fardo a Cristo, o que é que a gente faz? Não, vou entregar aqui, mas se não der certo. Hoje a gente vive muito nessa sociedade do se der certo, bem. Se não der, bem também. Então a gente tem que entregar o nosso fardo a Cristo e tirar do nosso coração os ídolos, deixar que ele resolva a nossa situação. Deixar que ele alivie o nosso fardo e não confiar na nossa própria força. Nós precisamos nos desvencilhar das amarras que nos prendem e correr aos pés do Mestre para obter os seus cuidados. Mas nós não podemos fazer isso carregando conosco velhos hábitos, velhos pecados. É preciso deixar aos pés da cruz tudo o que nos torna escravos e assim recebermos o quê? A nossa libertação. Nós somos escravos do pecado. Então nós precisamos correr até Cristo e deixar aos pés da cruz os nossos pecados para que a gente ganhe essa carta de alforria e seja livre. O que é trocar o fardo com o fardo de Cristo? É você deixar de carregar em si um tamanho de pecados. Como no peregrino, o cara carregava um peso muito grande nas costas. E não dá, e tem horas que você não vai conseguir. Claro, cada um sabe o tamanho do seu fardo. Tem pessoas que têm um fardo, carregam um fardo maior, ok. Embora eu conheça todo mundo aqui, creio que eu conheça todo mundo aqui, mas o fardo de cada um especificamente não tem nem como eu tentar saber.
Não dá nem para eu começar a pensar qual é o fardo de cada pessoa, embora eu conheça todo mundo. Cada um sabe, mas nós precisamos receber a libertação para isso. Você tem que correr até os pés da cruz e deixar lá, se prostrar e deixar o seu fardo lá. O jugo que Cristo oferece em troca do nosso está pautado nos seus ensinamentos, no seu exemplo e, sobretudo, no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ainda que naquela ocasião, quando Cristo fala sobre jugo, as pessoas daquela época, as pessoas que o cercavam, ele instruía diretamente a respeito, como nós já falamos, dos rituais e da lei judaica, e que tudo isso se tornava impossível e pesado demais para a caminhada de muitos. Cristo está falando aqui para aquelas pessoas, mas isso reverbera para nós. Na época que ele falou isso, na época que Mateus escreveu, ele falava exatamente sobre isso. Os judeus era praticamente impossível você viver daquele jeito. Você viver sobre aquele tanto de lei, e leis que deixavam as pessoas muitas vezes enfadadas, porque não conseguiam nem se movimentar. Sacrifícios para fazer, para poder purificar pecados e tudo aquilo. Então Cristo fala para essas pessoas, mas isso reverbera até nós, como eu disse. O jugo oferecido e que agora nortearia a vida daquelas pessoas, não mais os acusava, não mais os incriminava, não mais os humilhava ou trazia dureza no seu cumprimento. Pelo contrário, o fardo agora era leve e repleto de quê? De amor e de compaixão. Era isso que Cristo estava dizendo às pessoas da época. Olha, troquem esse fardo pesadíssimo pelo meu. Não é que agora as pessoas iam viver de qualquer jeito, mas iam viver com um fardo mais leve. Vale, assim, salientar que Jesus não nos oferece repouso e descanso. Isso significa libertação de amarras e descanso de uma sobrecarga que não temos muitas vezes como carregar. Todavia, em momento algum, nós nos tornamos senhores de nossa caminhada, com os ombros livres de responsabilidades e isento de carregarmos qualquer que seja o fardo. Isso pode soar como uma péssima notícia, mas nós temos ainda um fardo a carregar. A diferença é que sobre os nossos ombros agora está o fardo de Cristo, que é infinitamente mais leve que o nosso, mas requer de nós dedicação. Como eu disse, o que Cristo está dizendo não é que você vai num guarda-volumes, deixa lá seu fardo e vai-se embora. Não, você agora carrega uma responsabilidade. É um fardo de Cristo, o fardo de cumprir os ensinamentos dele. Era isso que Cristo estava dizendo aos judeus da época. Vocês devem carregar o quê? O meu fardo, o que eu estou ensinando. Não é a dureza da lei. Eu estou ensinando a vocês amor, estou ensinando a vocês compaixão. Isso significa que agora você é dono do seu caminho. Não. Ora, eu vou deixar meu fardo com Cristo e agora eu faço aqui o que eu quiser. Santo Agostinho tem uma frase interessante, né? Ele diz, ama a Deus e faça o que você quiser. Aí você diz, bom, então posso fazer o que eu quiser? Se você amar a Deus, você vai fazer o que é errado. Se você ama a Deus, você não vai matar o próximo. Não. Aí ele diz, ame a Deus e faça o que você quiser. Não, então eu posso viver de qualquer jeito. Não, porque você ama a Deus. Se você ama a Deus, você tem que viver do jeito que Ele lhe ordenou a viver. E se você não ama, aí sim, você não ama a Deus, você vive aí ao seu bel prazer. Mas é muito interessante pensar desse jeito. Nós somos livres do pecado. Nós somos libertos desse pecado. Nós somos livres desse fardo. Mas nós temos agora um Senhor de nossas vidas. Nós precisamos nos nortear por aquilo que Ele diz. Cristo nos proporciona substituirmos um peso que nós não podíamos carregar. E nos oferece um jugo suave e um fardo leve. Contudo, nós temos obediência a prestar. Nós precisamos prestar obediência a Cristo. Estávamos presos nos nossos temores, vivendo mergulhados em nossas frustrações. Agora nós temos Cristo ao nosso lado dizendo, não temas. Não temas por quê? Porque eu vou resolver tudo? Não, não temas porque eu vou estar contigo. Eu não vou lhe abandonar. Então, isso não significa que o cristão não tem perturbação. Você deixa o seu fardo com Cristo, pronto, e agora tudo está resolvido. Você não se perturba mais com não é.
pare de sofrer. Não é assim que funciona. O cristão tem tribulações, tem sofrimento. O que Cristo está dizendo é que não tema, não se preocupe. Nós iremos resolver. Nós éramos perturbados por nossas aflições. E agora nós temos o quê? Paz com Deus. Nós vivíamos separados de Deus. Agora nós temos paz para com eles. Na parte B, Cristo diz o quê? Aprendam de mim. Por quê? Porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. O processo apresentado por Cristo como solução para o peso que carregamos não para simplesmente nesse escambo que eu disse aí, de trocar um fardo pelo outro. Como dito antes, num guarda-volumes, onde deixamos o nosso peso e pegamos outro muito mais leve. O processo consiste também em quê? Em aprendizado. Jesus quer que nós aprendamos com Ele, não somente nos acheguemos com interesse, ou talvez visando uma espécie de barganha celestial. Aprender e viver o que Ele quer para nós é talvez a lição mais importante que nós temos. Aprendamos com Cristo. O que é que Cristo está dizendo? Deixe comigo o seu fardo, porque ele é pesado. Troque pelo meu, porque o meu é leve. Aprenda comigo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Então vocês precisam aprender disso. Para ser manso e humilde de coração, a primeira coisa, venha até mim, troque o seu fardo com o meu e aprendam essas lições comigo. Aprender de Cristo é seguir o seu exemplo, viver a sua vida e obedecer às suas ordenanças. De nada adianta um fardo leve nos ombros de alguém que não tem a menor intenção de viver uma vida piedosa. Essa pessoa sequer vai ter um fardo leve porque ela não vai até Cristo. Não tem intenção de viver vida piedosa. Então, como é que você vai trocar esse fardo? Como é que você vai ter um fardo mais leve se você sequer está interessado em aprender? Seguir Jesus implica em mudanças, e essas, por vezes, doem. Mas são extremamente necessárias para que nosso entendimento se fortaleça e que, no Senhor, Ele faça em nós aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender exatamente isso. O processo aqui ele é de aprendizado. Não é simplesmente cheguei, deixei e fui embora, não. Para ser manso, para ser humilde de coração, o que Cristo está dizendo, vocês precisam aprender isso comigo. Como é que você aprende uma coisa? A gente vai na escola, todos nós aqui, se não vai mais, mas já fomos na escola. Então você vai lá todo dia e todo dia você vê aquilo. B mais A é Bá, B mais E é B. Então você vai vendo aquilo, isso massifica de um jeito na sua cabeça e passa a ser quase que automático. Mas porque você aprendeu, massificou aquilo na sua cabeça. Você esteve todo dia na escola aprendendo sobre aquilo. E aí você, de fato, aprende a lei. Nessa questão de letramento. Funciona assim, no nosso cérebro. Então, como é que você aprende com Cristo alguma coisa? Vivendo vida com Cristo. Não, vou trocar meu fardo pelo Cristo. Está aqui o meu, peguei o de Cristo, fui-me embora. Não. Não é assim. Você precisa aprender. Não, vou ser manso, vou ser humilde de coração. Então, pronto, deixei meu fardo com Jesus, saí agora com leve, agora eu sou manso e humilde de coração. Não. Você precisa aprender isso. Aprender essas coisas. Como é que você aprende isso com Cristo? Ora, Cristo nos deu o maior dos exemplos. Dando aqui um exemplo muito grosseiro, mas que talvez sirva de ilustração, é como se alguém chegasse num guarda-volumes com um saco de cimento nas costas e saísse de lá apenas com um cachecol de lã no pescoço, envolto no pescoço. Mas todos os dias essa pessoa acordasse murmurando e reclamando do cachecol porque ele coça muito, porque ele se enrola muito na hora de dormir. O que é que a gente faz nas nossas vidas? Sejamos bastante sinceros, porque eu estou sendo bastante sincero. A gente troca o fardo pelo de Cristo, mas quando a gente recebe alguma coisa, o que a gente faz é reclamar. Como eu dei um exemplo aqui, você está com um saco de cimento nas costas. Não,
se botar um saco de cimento nas minhas costas, eu acho que eu não... Mais hoje, que ontem a gente veio limpar o mato, que eu não aguento levar nem um saco de argamassa. Imagina um de cimento. Mas botar um saco de cimento nas minhas costas, eu vou cair aqui e vou morrer. Mas aí a pessoa tira um saco de cimento, bota só um cachecol no seu pescoço, e aí você começa. Não, esse cachecol, essa gravata é terrível. Pelo amor de Deus, fica aqui me enforcando. A gente reclama direto. Cristo nos entrega um fardo mais leve, e a gente, às vezes, ao invés de aprender com ele e aprender com os ensinamentos dele, o que é que a gente faz? Reclama. E não, eu estou dizendo a gente, mas o povo de Deus. O povo de Deus tem um histórico de reclamação, que é uma coisa. Você vai ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós, a história da igreja, o povo parece que aprendeu realmente a reclamar. Algumas pessoas são assim, e pensam, muitas vezes iludidas por falsos mestres, que após ultrapassarem uma linha divisória da conversão e seguirem a Cristo, a vida se tornará um mar de rosas. E muito isso se dá por causa de falsos ensinamentos, eu deixo bem claro aqui. Isso é puramente um engodo. Viver com Jesus Cristo e seguir os seus passos requer renúncia. E essas renúncias nem todos estão dispostos a pagar. O que a gente vê hoje é um evangelho muito de isopor. Venha para a igreja, ore a Deus e tal, Ele vai lhe dar o desejo do seu coração, Ele vai lhe abençoar, Ele vai... O que a gente vê é isso. Mas você não vê uma conclamação a uma vida de piedade, a uma vida de aprendizado. Aprender com Cristo é isso. Às vezes dói. Olha, aprender nunca é fácil, não. Aprender nunca é fácil. Eu, com 15 anos de idade, eu entrei na banda de música municipal Antônio de Padua Leite, lá de Apodi, louco para aprender saxofone. Desisti na primeira semana, entrou 187 alunos na minha turma, findaram 3. Eu, Miriam e Mário Willis. 3 alunos findaram. E a gente fica louco para aprender. Os instrumentos de sopro é uma coisa muito bonita, né? Assim, ele é muito mecânico, muito bonito. E depois eu passei, eu não quero mais aprender saxofone, quero aprender trombone. E depois acabei me apaixonando pelo trompete, e não sei se me apaixonando ou foi o que peguei na época, mas aí passei anos da minha vida tocando. Mas o aprendizado é muito difícil. A mão esquerda dói tanto que você acorda, porque ele é pesado, você tem que segurar. Imagine quem toca tuba, né, que é grandão. Nunca quis. Mas eu imagino que seja muito difícil. Fora isso, o bocal do instrumento pega na sua boca e os seus dentes dói tanto que você não consegue nem comer direito, nem se alimentar. Assim. Primeiro mês, dói de verdade. Quem toca saxofone no instrumento de palheta, por aquilo ali ser uma palhetinha de bambu, o lábio corta. Corta, fica rachado, que fica sangrando. Todo aprendizado requer uma dor. Você não aprende nada sem um esforço, não. Muitas vezes dói aprender. Só que com o tempo você acostuma. Você entende que aquilo foi o seu corpo se adaptando ao instrumento. O instrumento precisa, principalmente o instrumento de sopro, eu creio que todos os outros, mas o instrumento de sopro ele precisa ser uma extensão do seu corpo. O que você pensa na sua cabeça tem que sair. Principalmente nos instrumentos, no trompete, tem 3 botõezinhos ali e dá todas as notas. Então, são combinações. Um local ali dá 7 notas. Então, você precisa se adaptar àquilo. Você precisa viver aquilo. Você precisa fazer como a gente que estudava 5 horas por dia. Eu não fui expulso da minha casa porque minha mãe foi benevolente, mas ela já queria me expulsar 5 horas por dia, um instrumento buzinando no ouvido dela. Então, você tem que viver esse processo de aprendizado. Não é como certas igrejas dizem, venha para Cristo e pronto, e seus problemas acabaram. A organização de Tabajara, seus problemas acabaram. Não é assim. A lição que Jesus nos deixa e que nós devemos aprender e praticar são 2, como eu falei, e nas seguintes características. A primeira, como eu disse, a mansidão. Muitos são os exemplos de texto que nós podemos ler sobre mansidão e como nós devemos ter atitudes brandas. Na Bíblia mesmo, nós iremos notar que diversas passagens a mansidão ela é mencionada. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Se você pega Gálatas 5, 22, 23, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. São muitos textos que falam sobre mansidão. Como nós devemos ser mansos. E é notória a presença desses textos em um chamamento que há acerca da mansidão. O próprio Cristo cita isso. O que é de extrema importância para nós nesse momento se dá pelo fato de que nas atitudes de Cristo e na sua passagem pelo nosso mundo, podemos ver claramente essa mansidão de forma prática na vida de Cristo. Esse é o espelho que nós devemos seguir para as nossas vidas. Nós devemos aprender que Jesus foi o maior exemplo de mansidão que nós podemos achar. Não nos adianta viver uma vida de salvação, uma vida de igreja, vamos dizer assim, vindo para a igreja, se nós não usarmos o exemplo de Cristo para aprender com Ele a sermos mansos. Nós devemos nos dedicar, pois isso não é fácil de aprender. Não são lições fáceis de aprender. Nunca foi fácil. Quem diz que é fácil está mentindo para você. Não é fácil, mas é extremamente necessário. É uma dor necessária muitas vezes. Se vocês pararem para reparar bem, e volto a dizer, isso se dá na minha vida, eu espero que vocês sejam honestos como eu estou sendo. Os momentos em que a gente aprende mais coisa, você não estava alegre. Você estava sofrendo. Porque quando você passa a sofrer, aí você vai orar mais, você vai se dedicar mais, você vai, às vezes, até jejuar para que Deus resolva aquele problema. Então, você se aproxima mais de Deus. E você só faz isso quando você está sofrendo. Eu, pelo menos, a gente parece que o sofrimento ele é um termômetro para você procurar mais a Deus. Ele está bem demais. Vou botar aqui pelo menos uma gripe aqui grande, que é para ele dizer, meu Deus, tira essa gripe de mim. Não é assim que funciona, não é possível que seja só comigo. Se não é assim na sua vida, então amém, você é um iluminado. Mas é assim, nós procuramos muito mais a Deus quando estamos sofrendo. E as maiores lições a gente aprende quando está sofrendo. Se você for sintetizar a sua vida e dizer, puxa, eu aprendi muito nessa época, pode olhar que teve um sofrimento por trás. Assim como eu sofri demais, fiz calo nos dedos, já saiu, os calos já saíram. Mas na época fazia calos nos dedos, fazia calo no lábio e tudo. Mas houve o aprendizado. Então é isso que a gente precisa sintetizar na nossa vida. Não é o pare de sofrer, não é venha para a igreja congregacional de América e seus problemas vão acabar. Mesmo que o camarada diga, se achegue a Jesus e seus problemas já eram. Isso é uma mentira. Tem muita gente espalhando essa mentira por aí. Não caia nisso. A tempestade vem. Quando a tempestade vem, ela vem na casa do ímpio e vem na casa do crente e do descrente. Você precisa aprender com a tempestade. A gente tem uma frase que o pessoal diz muito. O brasileiro só fecha a porta quando o ladrão entra, o pessoal não diz, né? Mas é uma coisa mais ou menos desse tipo. Então, se em face dessa ruindade serviu pelo menos para você aprender a fechar a porta, que aprenda. Aprenda com um momento ruim. Mas você precisa entender que muitas vezes a dor ela é necessária para o aprendizado. A segunda coisa que Cristo nos conclama a fazermos é sermos humildes de coração. O que ele quer ensinar aqui é a humildade de coração. E nesse ponto, há um fragmento-chave em toda a conversa que eu gostaria de ter nessa noite. Cristo nos chama a aprender a sermos humildes de coração. Não apenas lermos e nos interarmos sobre humildade. Não somente aprender a diagnosticar o que é ou o que não é humildade. Mas ele nos exorta a aprendermos dele, com o seu exemplo, a sermos humildes de todo o coração. Embora eu não tenha hoje à noite aqui a pretensão
de dar uma tratativa de como é que eu faço para ser humilde, o que é ser humilde. E até mesmo porque, em via de regra, não existe uma receita para isso. Mas eu gostaria de mencionar o que, para mim, urge nessa fala de Jesus, e nós devemos observar bem. Nós precisamos ver o seu exemplo, olhar para Cristo e ver o exemplo de um script, aí sim, um script ideal do que nós vivemos, do que nós precisamos e devemos cotidianamente seguir. Aí sim, se você olhar para a vida de Cristo, você vai ver o que exatamente você precisa fazer para ser humilde de coração. Aí você vai ver sim. Aí você tem um script de o que é ser humilde. Não é olhando para nada de outra coisa, mas é olhando para Cristo. E aí você vai, isso aqui é um exemplo para mim. Aqui está aqui. O roteiro está aqui. Eu quero ser humilde, quero aprender com um camarada, está aqui, chegou agora, com quem eu vou aprender. É isso que ele está dizendo. Não é você simplesmente dizer, aquela pessoa ali não é humilde. Não, fulano, isso não é humildade. Você dá uma cesta básica e tirar uma foto para botar no Instagram, isso não é humildade. Eu até acho que não é, não. Mas não é questão de diagnosticar, é questão de ser. De ser humilde. Tem um amigo meu que era bem engraçado. Aí ele disse que teve um cara que escreveu um livro, aí o título do livro era Eu Sou Humilde. Já não é. No meu entendimento, já não é. Então, você escreve um livro, eu sou humilde. Já transparece não humildade nisso aí, soberba, só nisso aí. Não é essa a questão. O que nós devemos olhar para Cristo é ver na vida dele exemplos de humildade. Exemplos não são poucos. O próprio Deus, você é Deus e se faz carne e habita entre nós. Você quer um exemplo maior de humildade do que esse? João 1,14 vai dizer, o verbo que se fez carne habitou entre nós, veio para esse mundo, que ele não precisava não, mas ele veio. Isso é o maior exemplo de humildade que nós temos. Ele esteve no mundo, Filipenses 2,6 diz, ele esteve no mundo, em momento nenhum usurpou ser Deus. Em momento nenhum usurpou ser Deus. Em João 13,15, ele lava os pés dos seus próprios discípulos. Se fez um servo, entregando sua própria vida por nós, Gálatas 1,14 diz isso. Perceba que Cristo vai criando em seu ministério dispositivos e mostrando que ele é o exemplo fidedigno de um coração verdadeiramente humilde. Com seus exemplos. E como já foi dito várias vezes aqui, lavar os pés dos discípulos não foi simplesmente uma cerimônia que Cristo inventou ali naquela hora e que hoje em dia é reproduzida. Aí o cara tira o pé do sapato, embora tenha chulé ou não, mas ele tira o pé do sapato e o outro vai lá. Não era isso não. As pessoas naquele tempo tinham os pés muito sujos e quem fazia isso era o pior escravo da casa. O escravo que não servia mais para nada, botava ele para lavar os pés do povo. E aí Cristo vai e se coloca no lugar do pior servo. Cristo passa o seu ministério inteiro dando exemplos de que nós devemos olhar para ele se quisermos aprender de fato o que é humildade. O que é ter um coração humilde, o que é ser humilde de coração. É sobre essas atitudes que devemos refletir e entender que devemos ter o nosso coração e desejo de sermos menores. Ser humilde de coração é olhar para dentro de nós mesmos e dizer, eu quero ser menor. Como Paulo disse, dentre todos os pecadores, eu sou o pior. Sou o pior dentre todos. O homem que evangelizou o mundo na época dele. O mundo da época de Paulo, ele chegou no mundo da época dele, evangelizando. O camarada, quando vai dizer alguma coisa, ele diz, não, isso aí não considerem não, porque dos pecadores que tem aqui no planeta Terra, o pior deles sou eu. Filhos dependentes do pai. Não é filhos soberbos, filhos que acham que podem resolver tudo. Ser humilde é saber que você depende do pai, que muitas vezes você não tem condição. O fardo que você carrega é pesado demais. E você chega para Jesus e diz, Senhor, eu não posso carregar mais isso. Dói demais em mim, eu não consigo. Me ajude. Você reconhecer que você não tem forças para isso. A gente é tão soberbo de um jeito que muitas vezes a gente não reconhece isso. A gente entrega o fardo a Cristo quando não tem mais o que fazer. Aí você vai lá, entrega. Eu contei outra vez aqui, me permitam dizer de novo.
que meu irmão Humberto, quando vivo era, Osivan, meu outro irmão, chegou, tinha tomado algum todinho, alguma coisa mais, ele chegou meio não, ele chegou bem, embriagado em casa, e aí eu e o Humberto, a gente estava tomando café, eu estudava de manhã, e eu ia com o Humberto trabalhava numa farmácia lá, e a gente tomando café assim, chegou Osivan para lá de Bagdá, e mamãe começou o monólogo dela, né? Tal, isso, aí disse, esse aqui eu já entreguei a vida dele a Deus. Aí Humberto olhou para mim assim na mesa e disse, a gente, ela não entrega a vida a Deus. Não bebe, não faz, dá trabalho nenhum, ela não entrega a gente a Deus. Agora, Osivan, ela nem briga mais porque já entregou. Rapaz, eu ri nesse dia muito. Mas a gente, quando entrega um problema a Deus, é porque a gente não consegue mais, então entrega a Deus. A gente não, igual a irmã da igreja lá disse, minha irmã, não posso fazer mais nada, só orar. Só? É a primeira coisa que você tem que fazer, minha senhora. Depois você faz o resto. O resto, sim. Agora, orar é o primeiro. Mas percebe como a gente inverte isso? Porque nosso coração é soberbo. A gente não quer depender nem de Deus. Não, deixe que eu resolvo. Nós somos filhos que precisam do pai. Quando o menino começa a cair, o que é a primeira coisa que ele faz? Vai para a mãe. Depois, se não tiver, vai para o pai. Mas é mais ou menos isso. Precisa, filhos pequenos. Somos crianças. O nível da gente para Deus é muito mais do que do filho pequeno da gente para a gente. Então, nada comparado a Deus. Então, a gente tem que precisar dele. A humildade de coração não finge essas coisas, não. O humilde de coração, ele não é simplesmente um fingimento, não. Ele olha para Cristo e segue o seu exemplo, independente do que possam pensar ou dizer dele. Ele reconhece que ele é humilde mesmo, que ele precisa, que ele necessita do Pai. A preocupação está em refletir pessoalmente aquilo que o Senhor deixou para ser aprendido, vivido e seguido. O humilde de coração não faz isso por vaidade, mas por amor, por obediência a Deus. Um Deus que o chamou para ser assim, que o chamou para ser humilde. Na parte C do versículo, ele diz o seguinte: e vocês, se vocês fizerem tudo isso, ele está dizendo, se vocês entregarem o seu fardo, se vocês aprenderem comigo, aí o que é que ele diz no final? E vocês acharão descanso para a sua alma. Nesse último verso do trecho, Cristo faz um arremate final de todo o processo que nós falamos. É como se ele quisesse fechar com chave de ouro um caminho que nós temos a percorrer para podermos alcançar esse descanso tão sonhado. Que caminho é esse? Tomem o meu jugo, primeiro, tomem o meu jugo, depois aprendam de mim, depois apliquem o que vocês aprenderam, e aí sim, vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Existe um processo certinho a ser feito. Você só não faz se não quiser. E volto a dizer, não é fácil, mas o processo existe. Existe o processo. Apenas entendendo esses passos é que nós podemos, de fato, alcançar um descanso para todo e qualquer sofrimento que temos passado. Cristo fala de descanso para a nossa alma e não meramente um descanso físico que nós precisemos depois de um dia cansativo de trabalho. Jorge sabe bem disso, porque estava limpando, deve ter acordado todo doído. Eu acordei também. E é porque eu estava na turma da Chibanca, era eu e Mário. Jorge era da turma da enxada. Abrindo um parêntese, o pessoal estava, ontem a gente estava limpando o mato aqui, aí eu fui tirar um pé de mamona que estava meio grosso lá com a Chibanca, o tronco dele que a gente deixou. Passei um tempão, aí Mário foi num maior, né? E Mário no instante tirou, aí Jorge disse, rapaz, Mário no instante, eu digo, rapaz, Mário trabalha na Embrapa, olha aí. Ele é muito mais capacitado, Mário, no computador, na Embrapa. Tem nada a ver o serviço com trabalhar com a Chibanca. Mas por aí, vocês tirem. Não é esse descanso que Cristo está falando, embora possa haver também, mas não é esse descanso que Cristo está falando. Você acordar extremamente cansado de um dia de trabalho e descansar agora. Não é disso que Cristo está falando, não. O descanso mencionado aqui, que Cristo trata, é um descanso que aliviará nosso ser.
aliviará as dores causadas profundamente em nossos corações. O senso comum concorda comigo, e por vezes a gente ouve alguém dizer que o cansaço mental é várias vezes pior do que o cansaço físico. Não é isso que o pessoal diz? Quando a mente está cansada demais, o que é que acontece? O corpo começa a sentir. Não há intenção de aprofundar nisso aqui, mas as palavras de Jesus apontam para um tipo de descanso que o ser humano não consegue resolver com uma noite tranquila de sono ou um mês de férias do trabalho. Não é esse descanso que Cristo está falando. Cristo fala de um descanso para a alma, daquela dor que você sente lá dentro. De que mesmo você estando na sua casa, no seu sofá, extremamente confortável, você não consegue ter paz. É como se você estivesse no meio de uma turbulência e você não está fazendo absolutamente nada, mas a sua alma não consegue descansar. Você já se sentiu assim? Você não consegue ter paz. Mesmo não estando numa guerra, mas você não consegue ter paz na sua vida. Você se deita para dormir e o travesseiro parece que é uma pedra, porque você não consegue relaxar. Não é simplesmente um descanso cerebral, não é simplesmente um descanso físico. Você muitas vezes está como eu, que o descanso o físico no trabalho é zero. Eu passo o dia sentado na cadeira no computador. Quando dói é uma tendinite, alguma coisa nas mãos assim. Mas não sendo, o Brian também sofre desse mesmo mal. Quando a gente vai caminhar de noite é que as pernas acordam doendo no outro dia. Mas fora isso, não há esforço físico no trabalho. Mas quando chega a noite, você está extremamente cansado, debilitado. Uma dor na sua alma que nada consegue fazer passar. O descanso para a alma, ele atinge a vulnerabilidade maior que nós temos. Quando nós estamos aflitos, nós sequer conseguimos viver. Quando paramos e os pensamentos ruins nos roubam o entendimento, quando pensamos que nessa vida nós não teremos mais solução, é aí que Cristo está dizendo. Ele vem até nós e diz: sigam o meu processo e vocês encontrarão descanso para a sua alma. É isso que Cristo está falando. Faça o processo. Venham até mim. Troquem o seu jugo pelo meu. Aprendam de mim. Fazendo isso, a sua alma consegue descansar. Você consegue dormir e dormir bem. Dormir que eu estou falando não é no sentido literal. Descansar não é no sentido, como eu falei, de um descanso de um dia de trabalho. É descanso para a alma. Só quem pode proporcionar isso é Cristo. Não existe outra alternativa. O ser humano pode inventar diversos tipos de descanso aí, dos mais variados que você possa imaginar. Mas ele não consegue fazer alguém perturbado dormir em paz. É Cristo quem dá isso. O rei Davi diz: de noite eu me deito e logo eu durmo, porque tu me sustentas. É isso que nós devemos aprender. Não há como fugir desse passo a passo que Jesus nos dá. Seria como dizia minha avó, é colocar a carroça na frente do burro. Você tem que seguir um processo. Coloca a carroça na frente do burro, não vai ter como. É preciso seguir um processo. A grande problemática está justamente em nós entendermos o processo e passarmos por ele. Entender o processo é difícil e passar pelo processo é mais difícil ainda. Muitas vezes você está numa situação e depois, vários anos depois, você diz: agora eu entendo. Agora eu entendo por que isso aconteceu comigo. Teve situações na minha vida que eu passei 30 anos para entender. 30 anos, são 3 décadas. 3 décadas eu vivi sem entender de fato por que isso tinha acontecido comigo. E 30 anos depois eu entendo por que meu pai foi embora. Hoje eu entendo, mas foram 30 anos, hoje eu tenho 40, foram 30 anos para entender e sintetizar na minha cabeça o que isso tinha acontecido. O processo não é fácil, demora, dói. É difícil você entender o processo, é difícil você passar por ele. Me parece que no afã
que a gente tem hoje de viver resultados imediatos. A internet meio que fez isso também com a gente. Hoje a gente não consegue mais nem assistir um vídeo de 5 minutos. Ele tem que ser bem curtinho, senão a gente passa logo. Quando você vai assistir um tutorial de alguma coisa, o cara diz: opa, boa tarde, você está aqui no meu canal, hoje você adianta logo o vídeo. Não, esse cara está falando demais. Eu adianto logo, vamos, resolva aí logo, que eu estou querendo resolver. Então, e o vídeo é 5 minutos, 5 minutos. Um áudio de 5 minutos, você bota logo naquele 5 minutos escutando o áudio, 5 minutos. A gente vive num afã de querer as coisas muito rápido, de não entender processos. Nós vivemos resultados imediatos. Nós não confiamos no processo como um todo. Isso se aplica a tudo, a qualquer coisa. Eu não esperaria muito mais coisa da sociedade que a gente vive hoje, não. Da sociedade eu não espero muita coisa, não, falando francamente com vocês. Mas de nós cristãos, imitadores de Cristo, eu espero que a gente pelo menos entenda o processo. Pelo menos a gente entenda o que está acontecendo com nós e pelo menos nós dediquemos tempo a aprender e seguir os passos de Cristo. A sociedade, o mundo está perdido. Eu não me envolvo mais com certos tipos de coisas, não. Sociais, não. Eu não tenho mais nada a me oferecer, não. Eu cheguei numa idade que eu nem discuto mais, nem com os clientes. Ele diz, não, é tal. Não espero mais nada da sociedade. Mas eu rogo a Deus que os meus irmãos da fé, que nós cristãos, entendamos o processo que Deus quer nas nossas vidas e vivamos esse aprendizado. Porque é aprendendo com Cristo, é primeiro indo a Cristo, deixando o seu fardo com Cristo, trocando o seu fardo por Ele, aprendendo com Ele, que a gente encontra descanso para a alma. Não existe outra coisa que eu possa dizer a vocês. Não existe sequer algo a mais que eu possa dizer, além de rogar a Deus que você entenda o processo dele na sua vida e que você busque aprender mais com ele. Que Deus nos ilumine e derrame da sua graça sobre nós. Amém. Vamos louvar o Senhor?